Enquanto as sombras do Oriente avançavam e a cruz tremia diante do crescente, o mundo assistia, em silêncio aterrorizado, ao último suspiro de uma civilização milenar. Constantinopla, a joia do Império Bizantino, estava prestes a enfrentar seu destino final. Do outro lado das muralhas, um jovem sultão, obcecado por conquista, preparava o cerco que mudaria o curso da história para sempre. O tempo da Roma do Oriente se esgotava. O vento cortava frio sobre as muralhas de Teodósio, levando consigo o cheiro da umidade e da tensão. Lá de cima, os sentinelas bizantinos podiam ver ao longe as chamas das fogueiras inimigas crescendo como olhos vermelhos na escuridão. O som dos martelos turcos ecoava pelos vales, enquanto armas de cerco eram montadas com precisão demoníaca. Constantinopla, a cidade eterna, cercada por 3 lados pelo mar e protegida por muralhas há séculos intransponíveis, agora estava diante de seu maior desafio. O imperador Constantino de Paleólogo caminhava silenciosamente pelos corredores do grande palácio. Sua armadura reluzia com os últimos raios de sol da tarde, mas seus olhos estavam cansados. O império, outrora vasto e glorioso, agora se resumia à cidade que governava. Tudo ao redor havia sido consumido pela força imparável dos otomanos. Mas ele não recuaria. Não enquanto houvesse homens dispostos a lutar por sua fé, sua pátria, sua honra. Do lado de fora, além do Corno de Ouro e da Muralha da Terra, Mehmed II, o jovem e implacável sultão otomano, observava a cidade do alto de sua colina. Aos 21 anos era jovem, mas não inexperiente. Herdara a ambição de seus antecessores, mas com algo mais: uma inteligência estratégica rara. Com seus generais reunidos à sua volta, Mehmed estudava os mapas, analisava cada torre, cada portão, cada fragilidade. "Vamos quebrar a muralha com aço, pólvora e vontade", declarou, apontando para o portão de São Romano, o ponto mais vulnerável das defesas bizantinas. Seu exército era uma força colossal, entre 80.000 e 100.000 homens, contra meros 7.000 defensores bizantinos e seus aliados genoveses. Mehmed trouxera gigantescos canhões fundidos por um engenheiro húngaro chamado Orban, armas capazes de cuspir projéteis de pedra que rachariam a própria terra. Nenhum exército da época havia enfrentado algo tão destrutivo. Enquanto isso, dentro da cidade, a tensão se adensava como névoa. As igrejas estavam cheias de fiéis ajoelhados, clamando por um milagre. Os sinos repicavam sem descanso, mas a fé começava a se misturar com o desespero. Na taverna próxima ao Fórum de Constantino, soldados genoveses, liderados por Giovanni Giustiniani, tomavam seu último vinho antes da tormenta. Giustiniani era um guerreiro experiente, contratado por Constantino XI para comandar a defesa das muralhas. Seus olhos escuros fitavam a madeira da mesa enquanto traçava mentalmente suas estratégias. "Eles vêm com fogo, mas encontraremos força em cada pedra dessas muralhas", disse a seus homens, que ergueram os copos, meio com coragem, meio com medo. No hipódromo abandonado, agora transformado em depósito de suprimentos e alojamento para civis, as famílias se abrigavam, cercadas por histórias de terror vindas dos arredores conquistados. Os relatos sobre vilas saqueadas, igrejas queimadas e prisioneiros empalados deixavam as crianças em prantos e os velhos em silêncio. No mar, a frota bizantina, pequena e cansada, tentava desesperadamente manter o controle do Corno de Ouro. Uma cadeia de ferro havia sido esticada de um lado ao outro da entrada do estreito, impedindo a frota otomana de entrar. Era uma defesa engenhosa, mas temporária. Mehmed, ao saber disso, sorriu. "Se eles bloqueiam por cima, nós passaremos por terra", disse ao comandante de sua marinha. O plano era ousado: transportar navios sobre roldanas e trilhos de madeira,
contornando o bloqueio, atravessando colinas e lançando-os novamente ao mar dentro do Corno de Ouro. Os engenheiros começaram imediatamente e logo a terra vibrou com o som de toras sendo roladas e cordas sendo puxadas por centenas de soldados e bois. Enquanto isso, os canhões de Orban foram posicionados diante das muralhas. Cada peça pesava toneladas e o trabalho de montá-las exigiu dias. Mas quando o primeiro estrondo ecoou sobre Constantinopla, foi como se os céus tivessem ruído. A pedra voou como um cometa e explodiu contra a muralha com fúria ensurdecedora. Pedaços de pedra e poeira subiram aos céus. O mundo antigo havia ouvido seu primeiro rugido de morte. Constantino XI, em reunião com seus generais e líderes religiosos, ouvia os relatos com rosto impassível. Não se deixem enganar pelo barulho, disse. Não é a pedra que derruba um império, mas a falta de fé. Palavras bonitas, mas todos sabiam que a cidade estava sozinha. O Ocidente, dividido entre seus próprios interesses, não responderia a tempo. Apenas alguns poucos venezianos e genoveses chegaram com reforços simbólicos. O Papa prometera ajuda, mas Roma estava longe, muito longe. A cidade se preparava para a guerra com os recursos que restavam. Ferreiros trabalhavam noite e dia, fabricando lanças, escudos e reparando as muralhas. Mulheres cozinhavam para os soldados, crianças levavam água, monges escreviam crônicas prevendo o fim dos tempos. Do outro lado, Mehmed ordenava a construção de túneis. Escavadores cavavam de forma coordenada, tentando alcançar as fundações das muralhas para explodi-las com pólvora. Mas os bizantinos, alertas, escutavam os sons e contra-atacavam com escavações e combates subterrâneos. Um jogo de ratos e sombras embaixo do campo de batalha. À noite, tochas iluminavam as ruas de Constantinopla, enquanto os corvos sobrevoavam os telhados em círculos. O povo cantava hinos, os padres aspergiam água benta nas muralhas e os sinos continuavam a soar, como um coração que recusava morrer. Constantino XI caminhava sozinho pelas muralhas. Olhava para o acampamento turco, onde 1000 fogueiras ardiam como estrelas do inferno. Eles acham que vieram encerrar nossa história, murmurou, tocando a pedra gasta da muralha. Mas aqui é onde nascerão as lendas. E assim começava o cerco mais lendário da história. Não era apenas uma guerra entre cristãos e muçulmanos, era o fim de uma era e o nascimento de outra. O estrondo dos canhões tornara-se parte da rotina. Dia após dia, o solo tremia sob os golpes de pedra arremessados contra as muralhas, como se o próprio tempo estivesse martelando as portas do passado. A cada explosão, colunas de poeira subiam como avisos dos céus, mas as muralhas ainda estavam de pé, feridas, rachadas, sangrando cal e pedra, mas vivas. Nas tendas otomanas, Mehmed II analisava os relatórios. Seus engenheiros relatavam danos nas seções centrais da muralha, principalmente perto do portão de São Romano, exatamente como planejado. Era ali que concentraria seus esforços, testando a persistência dos defensores noite após noite. Ataquem em ondas, dia e noite, não para conquistar, mas para cansar, ordenou. Quero que eles rezem por descanso antes de rezarem por reforços. Enquanto isso, dentro da cidade, Giovanni Giustiniani reforçava as defesas com precisão militar. Ele havia ordenado a criação de barricadas internas, escadas de recuo e corredores estreitos, transformando as ruínas em labirintos letais para qualquer invasor. Era um homem de ferro, cuja presença inspirava soldados bizantinos e genoveses. Constantino XI confiava profundamente em Giustiniani. Juntos, caminhavam pelas torres danificadas, apontando rachaduras, discutindo cada metro de terreno como se fosse o último. Era uma aliança entre fé e experiência, entre o velho império e o pragmatismo mercenário. Você acredita que podemos resistir?
Perguntou Constantino, com os olhos voltados para a cidade ao entardecer. Não é uma questão de poder, majestade, respondeu Giustiniani, apertando o punho sobre a espada. É uma questão de tempo, e quanto mais tempo ganharmos, mais eles perderão. Do lado otomano, os trabalhos de engenharia avançavam com genialidade aterradora. Os navios, sendo transportados por terra, começaram a aparecer nas encostas. Roldanas de madeira, lubrificadas com gordura animal, sustentavam as carcaças pesadas que deslizavam lentamente colina abaixo. Uma façanha quase mitológica. E quando, numa manhã, os cidadãos de Constantinopla acordaram e viram galés turcas dentro do Corno de Ouro, atrás das linhas defensivas, o choque foi absoluto. É impossível, murmurou um comandante bizantino. Mas ali estavam os navios, como fantasmas saídos da neblina. Essa jogada de mestre de Mehmed representava mais do que um avanço naval. Era uma quebra psicológica. Agora, a cidade podia ser atacada também pelo norte, onde as defesas eram mais frágeis. A cadeia de ferro não fazia mais sentido, as muralhas não protegiam mais todos os lados. Mas a resposta dos bizantinos foi feroz. Atacaram as galés com barcos incendiários e tiros de escorpiões navais. Em um desses confrontos, um grupo de soldados liderado por Lucas Notaras, o Megasdu, grão-almirante bizantino, conseguiu destruir diversas embarcações inimigas em um contra-ataque ousado e desesperado. Enquanto isso, no subsolo, os túneis escavados por engenheiros turcos se tornavam cada vez mais perigosos. Os bizantinos, atentos aos sons que vinham das entranhas da terra, contra-atacavam cavando suas próprias passagens. Em vários momentos, emboscadas subterrâneas estouraram em combates caóticos com espadas e archotes, onde o ar rarefeito e os gritos abafados transformavam os corredores em antessalas do inferno. Do alto das muralhas, os defensores mantinham vigília constante. As flechas eram substituídas sem descanso, e cada ataque otomano era respondido com fervor. Óleo fervente, pedras, fogo grego, qualquer coisa que pudesse atrasar o avanço inimigo. O povo se unia como uma muralha viva. Monges carregavam água e munições. Ferreiros improvisavam reparos. Mulheres costuravam bandeiras e escudos. Na noite dos vesmendo do dia de cerco, uma tempestade varreu o estreito, apagando fogueiras e inundando trincheiras. Os canhões silenciaram por horas. Os gritos cessaram. Era como se o mundo respirasse antes do golpe final. Do alto da igreja de Santa Sofia, um raio rasgou os céus e iluminou a cidade em relâmpagos prateados. Muitos disseram ter visto um sinal, um anjo sobre a cúpula. Outros, apenas a sombra do destino se aproximando. Mehmed II, porém, não recuava. Passava as noites estudando os relatórios, prevendo cada movimento do inimigo. Suas ordens eram claras: minar a resistência, dominar o psicológico. Começou a lançar mensagens escritas por flechas, prometendo perdão aos que se rendessem e tortura aos que resistissem. Vocês lutam por um império que já morreu, dizia uma delas, lançada sobre a praça Augustaion. Rendam-se e viverão para contar a história. Mas Constantino XI não tinha intenção de recuar. Em reunião com os conselheiros, proclamou: se Constantinopla cair, que caia com honra. Lutaremos com cada espada, cada pedra, cada prece, e se precisarmos morrer, morreremos como imperadores, não como escravos. A cidade, diante da escuridão, acendeu a chama da resistência. O som dos canhões voltou na madrugada seguinte, mais intenso, mais próximo. O portão de São Romano tremia a cada impacto. Era ali que Mehmed apostava todas as fichas. E era ali que a cidade jogaria seu último alento. A guerra não era mais apenas por território, era por glória, por crença, por eternidade. E enquanto o sol nascia sobre as cúpulas douradas, as sombras do Império Antigo se erguiam com orgulho. A batalha final ainda não havia começado, mas todos sentiam
O fim estava se aproximando. Enquanto o sol nascia por trás das colinas da Trácia, tingindo de ouro o acampamento otomano, Mehmed II erguia-se diante de seus generais com a firmeza de quem sabe que carrega o peso de séculos nos ombros. Era mais que um comandante, era o herdeiro de uma visão, e essa visão não terminava às margens do Bósforo, ela começava ali. Roma caiu uma vez, mas sua sombra permaneceu. Agora é hora de apagar essa sombra para sempre, disse, estendendo a mão sobre o mapa de Constantinopla. Com arte, pólvora e paciência, tomaremos essa relíquia do passado. O jovem sultão era obcecado por estratégia. Dedicava horas ao estudo de Alexandre, Aníbal, Júlio César. E como todos os grandes conquistadores, sabia que a guerra era vencida muito antes do primeiro grito no campo de batalha. Mehmed dominava mais que a força bruta. Era mestre da logística, da engenharia, da manipulação psicológica. A peça central de sua ofensiva era a artilharia. E não qualquer artilharia. Os canhões de Orban eram monstros metálicos que rugiam como dragões. O maior deles, o basilisco, pesava mais de 15 toneladas e exigia dezenas de bois para ser movido. Levava horas para ser carregado, mas quando disparava, fazia o mundo estremecer. Mehmed ordenou que o basilisco fosse posicionado com precisão milimétrica diante do portão de São Romano. O trabalho foi meticuloso. Engenheiros, arquitetos e matemáticos supervisionavam cada detalhe, calculando ângulos, força do vento, tipo de munição. Ele queria que cada tiro fosse um golpe direto no coração do Império Bizantino. Mas não bastava atacar frontalmente. Mehmed compreendia a guerra como um teatro de múltiplos palcos. Ordenou a construção de fortificações avançadas em zigue-zague, chamadas de trincheiras móveis, que protegiam seus artilheiros do fogo bizantino e permitiam uma aproximação constante. Cada linha avançada era um passo a mais para o colapso da muralha. E havia mais. Rumeli Hisarı, a fortaleza de pedra que ele construíra no ano anterior às margens do Bósforo, agora revelava sua verdadeira função. Ali estavam posicionadas baterias de artilharia e torres de vigia. Qualquer navio que tentasse entrar ou sair da cidade era imediatamente alvejado. Constantinopla estava isolada. Nada entrava, nada saía. Fechem o cerco como um punho, dizia Mehmed a seus almirantes. Que eles sintam o peso do tempo e da fome antes de sentirem o peso das nossas espadas. Para manter esse cerco, era preciso mais do que soldados, era preciso suprimentos constantes. Mehmed havia preparado estradas temporárias, redes de abastecimento e postos médicos móveis. Cada contingente otomano recebia ração, água, remédios e mantimentos. O sultão pensava em tudo. Um império logístico em movimento como nunca se vira no mundo islâmico. Mas nem só de aço era feita sua campanha. Mehmed dominava também a arte da desmoralização. Enviava cartas aos mercadores italianos, prometendo ouro e imunidade caso desertassem. Usava prisioneiros cristãos como mensageiros para semear pânico dentro da cidade. Espalhava rumores de traições entre os comandantes bizantinos. Tentava quebrar Constantinopla por dentro antes de romper suas muralhas. Enquanto isso, nas tendas dos generais, os planos eram traçados com minúcia matemática. Mapa sobre mapa, relatório sobre relatório, Mehmed exigia atualizações em tempo real de cada ponto do cerco. Sabia onde havia falta de munição, onde a moral baixava, onde os engenheiros precisavam de madeira ou ferro. Era onipresente. Nada escapava ao seu olhar disciplinado. Essa não é apenas uma batalha, disse a seu conselheiro Zaganos Pachá. É uma fundação. Constantinopla será o novo centro do mundo. E eu serei lembrado como Fatih, o conquistador. Na linha de frente,
O moral otomano se mantinha alto, graças ao fervor religioso e à retórica inspiradora de Mehmed. Prometera recompensas inimagináveis a quem entrasse primeiro na cidade. Distribuía moedas aos que mostravam bravura e mandava executar, sem hesitação, qualquer um que demonstrasse covardia. Os cronistas árabes diziam que ele tinha a paciência de um estudioso e a fúria de um raio, e ambos se faziam presentes no campo. Em paralelo, Mehmed autorizou o uso de sappers, engenheiros especializados em desestabilizar estruturas subterrâneas. Com escudos e cinzéis, desciam pelos túneis escavados ao longo das semanas, buscando enfraquecer as fundações das torres principais. Era uma guerra no subsolo, silenciosa e mortal. Enquanto isso, os bizantinos começavam a sentir o aperto do cerco. Os estoques de trigo diminuíam, a escassez de água tornava-se cada vez mais comum. Giustiniani fazia o possível para manter a ordem, mas até os civis sabiam que estavam numa contagem regressiva. Na igreja de Santa Sofia, os monges cantavam salmos ancestrais. Uma atmosfera de apocalipse se erguia sobre as cúpulas da cidade, como se cada entoação fosse uma despedida. Do alto de sua tenda de campanha, Mehmed observava os minaretes do futuro. Em seu peito não havia dúvida. Eles guardam ruínas, disse apontando a cidade. Nós construiremos civilizações. E na madrugada do 6º de maio, quando a lua cheia tocou as muralhas como um presságio de sangue, Mehmed ordenou uma nova série de bombardeios, ainda mais intensos, ainda mais próximos. O chão tremeu, a cidade estremeceu e o sultão sorriu. O céu da manhã se abria límpido sobre as colinas da Trácia, como se o próprio destino estivesse limpando o palco para o jovem sultão. Mehmed II, de pé em sua tenda de comando, observava Constantinopla à distância. Os olhos negros brilhavam não com fúria, mas com cálculo. Diante dele não estava apenas uma cidade, estava a chave do mundo. Aos 21 anos, Mehmed não era um guerreiro comum. Formado em teologia, filosofia, ciências, falava vários idiomas e lia os antigos estrategistas como Alexandre e César. Mas, acima de tudo, via a guerra como uma ciência, uma equação de forças, tempo e engenho. Constantinopla seria seu experimento supremo. Ele não queria apenas conquistar, queria superar a história. Reunido com seus generais, traçou as próximas etapas do cerco com precisão cirúrgica. Os mapas detalhados das muralhas, obtidos por espiões e desertores, estavam sobre a mesa. Seus dedos deslizavam pelas linhas de defesa como se movesse peças num tabuleiro de xadrez. A muralha de Teodósio é uma fortaleza, mas também uma prisão, disse, encarando seus comandantes. Eles estão trancados com a glória do passado. Nós somos o futuro. O coração de sua estratégia era simples: pressionar sem cessar e atacar onde a mente inimiga enfraquecesse antes da pedra. Para isso, investia pesado em artilharia, uma novidade devastadora. Os canhões fundidos por Orban, especialmente o colossal Büyüktop, eram verdadeiras bestas metálicas, com mais de 8 metros de comprimento e capazes de lançar projéteis de 600 quilos. Esses monstros vomitavam trovões que pareciam rasgar o tempo. A cada tiro, o chão tremia por quilômetros. Era mais que destruição, era terror psicológico. Dentro da cidade, o povo se encolhia, como se a própria terra estivesse amaldiçoada. Mas Mehmed sabia que o cerco não podia se basear apenas na força bruta. Por isso, sua genialidade se revelava também na logística. Um sistema que poucos comandantes da época conseguiriam imaginar, quanto mais executar. Ele havia ordenado a construção de estradas improvisadas para transporte rápido de munições e suprimentos. Poços foram cavados para garantir água fresca ao exército. Padarias móveis produziam pão ininterruptamente. Ferreiros e engenheiros trabalhavam como se estivessem em pleno centro de um império em paz.
A retaguarda otomana era tão bem organizada quanto a linha de frente era brutal. Mais ao norte, sobre o estreito do Bósforo, a nova fortaleza Rumeli Hisarı, construída meses antes do cerco, elevava-se como um punho cerrado diante das rotas de ajuda à cidade. Mehmed havia mandado erguer aquela estrutura colossal em tempo recorde, apenas 4 meses, bloqueando o caminho de reforços vindos do Mar Negro. Foi um aviso ao mundo cristão. Nenhuma ajuda entraria sem sua permissão. O mundo verá que o Islã também pode construir Roma, dissera ao engenheiro-chefe ao lançar a pedra fundamental da fortaleza. Rumeli Hisarı não era apenas uma posição militar. Era um símbolo. A muralha do império estava agora cercada por outra muralha, feita pela vontade de um novo império em ascensão. Enquanto isso, seus espiões operavam dentro de Constantinopla. Comandantes mercenários genoveses, nobres descontentes e até religiosos desesperados foram sondados com ouro e promessas de perdão. Muitos resistiram. Alguns fraquejaram. Mehmed não precisava de todos, apenas de uma rachadura. Um episódio marcante dessa estratégia ocorreu quando um mensageiro otomano foi capturado dentro dos muros com documentos falsos, prometendo um levante genovês no setor sul da cidade. A notícia causou pânico entre os comandantes bizantinos, obrigando-os a deslocar tropas e reforçar muralhas que, na verdade, não estavam sob ameaça. Um blefe, uma armadilha, tempo perdido. Enquanto a cidade se reorganizava em confusão, Mehmed intensificava os testes noturnos contra o portão de São Romano. Peças de artilharia menores disparavam em sequência, medindo a resposta dos defensores. Batedores escalavam as muralhas em missões suicidas para mapear cada novo obstáculo. E à luz da lua, engenheiros turcos se aproximavam com torres de cerco disfarçadas de carretas comerciais, observando ângulos, alturas, distâncias. Na madrugada do 12º dia, Mehmed convocou seus generais para uma inspeção pessoal da linha de frente. Montado em seu cavalo preto, atravessou as trincheiras sob o assobio de flechas distantes e o rugido surdo dos canhões ao longe. Seus soldados o reverenciavam com temor quase religioso. O sultão estava entre eles, calmo, como um arquiteto em meio ao caos. Essa cidade não é uma presa, disse diante das muralhas iluminadas pela aurora. É um testamento, e eu quero escrever meu nome nele com sangue e visão. Enquanto isso, um novo plano começava a tomar forma. Um projeto silencioso, que Mehmed havia confidenciado apenas a 3 de seus engenheiros mais leais. Um canal artificial, disfarçado sob barracas e andaimes, seria escavado para permitir o avanço de um novo tipo de arma. Um ariete reforçado, com proteção de couro molhado e invulnerável ao fogo grego. A máquina, chamada Şeytan Başlı Koçbaşı, ou ariete cabeça do diabo, seria usada apenas quando a muralha mostrasse sua maior fraqueza. Um trunfo, um monstro de madeira aguardando sua hora. Mas Mehmed também apostava na guerra psicológica. Todas as noites, após os bombardeios, os otomanos entoavam cânticos de vitória. Tambores rufavam como trovões tribais e bandeiras com versos do Corão tremulavam sobre cada torre montada. Era um espetáculo para os olhos dos bizantinos e um veneno para seus corações. Dentro da cidade, o povo já começava a dividir-se entre os que queriam resistir até o fim e os que sussurravam sobre negociações. As igrejas tentavam manter a unidade, mas a pressão aumentava. Rumores se espalhavam. Sonhos com visões apocalípticas circulavam entre os monges. E sempre havia alguém à noite, de joelhos nas ruas, dizendo ter ouvido um chamado sombrio vindo do céu. Mehmed esperava por isso. Sabia que não precisava derrubar as muralhas imediatamente. Precisava primeiro derrubar o espírito. Naquela noite, em sua tenda, Mehmed escreveu em árabe, com a caligrafia de um poeta: "A muralha dos homens é pedra, a muralha dos deuses é medo.
Nós conquistaremos ambas. As muralhas ainda estavam de pé, mas os sons que ecoavam dentro da cidade mudavam a cada noite. Antes, ouvia-se o som de hinos, sinos e preces esperançosas. Agora, o silêncio era mais frequente e mais eloquente. A fé se misturava ao medo, e o imperador Constantino XI sabia disso. Ainda assim, não havia espaço para hesitação. Do alto da torre do portão de São Romano, ele observava os fogos otomanos que tingiam o céu com laranja e vermelho. Era como se o inferno estivesse acampado diante de sua cidade. Do outro lado da muralha, Mehmed II não descansava. Sua mente fervilhava com possibilidades. Já havia estudado cada detalhe das defesas bizantinas, os fossos secos, as 3 camadas de muros, as torres de vigia, os bastiões reforçados. Sabia que cada pedra fora colocada ali há mais de 1000 anos, com o peso de um império que se recusava a morrer. Mas ele via o passado como fardo e via sua missão como libertação. Seu próximo passo foi tão ousado quanto visionário. Diante do chifre de ouro, Mehmed observava a grande corrente que os bizantinos haviam estendido sobre as águas. Uma barreira colossal, feita de elos gigantescos de ferro, impedindo a entrada de sua frota pelo estreito. As galés otomanas não podiam romper aquela linha metálica sem sofrer perdas massivas. Um obstáculo quase impossível, para muitos, intransponível. Mas não para Mehmed. Em uma noite silenciosa, reuniu seus engenheiros mais talentosos. Estavam ali os mestres das construções em madeira, os líderes dos oleiros e os cartógrafos de campanha. Num mapa da encosta norte de Gálata, Mehmed traçou um caminho sobre a floresta, um desvio pela terra. Sua ideia era simples em teoria, mas absurda em execução. Transportar os navios por terra, contornando a corrente, para lançá-los de volta no interior do chifre de ouro, atrás das defesas navais da cidade. "Se o mar não me serve, farei com que a terra me obedeça", declarou, e seus generais ficaram em silêncio por longos instantes. Sob um dossel de árvores, operários começaram a trabalhar à luz de tochas. Árvores foram derrubadas, o solo foi aplainado. Trilhos de madeira engraxados com gordura de boi foram posicionados como uma estrada improvisada. Durante dias, cavalos, bois e centenas de homens empurraram mais de 70 embarcações por encostas e vales, como se desafiando as próprias leis da natureza. Na madrugada do 16º dia de cerco, os habitantes de Constantinopla acordaram com um espetáculo impossível. Navios otomanos surgindo atrás da cadeia de defesa, dentro do chifre de ouro, como se tivessem brotado da terra. O pânico foi imediato. Era como se o inimigo tivesse voado ou atravessado as montanhas. Nem Júlio César, nem Alexandre, nem nenhum imperador romano jamais tentara tal façanha. Mehmed havia superado todos. Com as novas embarcações posicionadas no interior da enseada, os otomanos passaram a atacar também os bastiões da muralha marítima. Arqueiros, bombardeiros de convés e engenheiros se revezavam em turnos constantes, como se quisessem sufocar a cidade de todos os lados ao mesmo tempo. Constantinopla deixara de ser apenas sitiada. Agora era encurralada. As noites tornaram-se mais inquietas. O povo já não confiava plenamente nem nos líderes religiosos, nem nas muralhas sagradas. Visões de anjos e demônios surgiam nos relatos dos refugiados. Crianças choravam sem explicação. Alguns diziam ter visto o próprio anjo Miguel abandonar os céus da Catedral Hagia Sofia. Outros juravam ter ouvido os sinos tocarem sozinhos, como se anunciando o fim. Enquanto isso, Mehmed escrevia cartas para as cortes europeias, não pedindo paz, mas advertindo. Ele se apresentava como o novo César, o herdeiro legítimo de Roma. Usava palavras como inevitável, destino e redenção. Enviava embaixadores com presentes e ameaças veladas. A estratégia era dupla.
mostrar ao Ocidente que resistir seria tolice e convencer Constantinopla de que estava só. Mas Mehmed não subestimava os bizantinos. Admirava, em silêncio, a tenacidade de Constantino XI e o engenho de seus aliados genoveses. O comandante Giovanni Giustiniani, em especial, era um espinho incômodo, um veterano implacável, que havia organizado defesas eficazes no portão de São Romano e mantinha a moral da tropa elevada com discursos fervorosos. Mehmed o via como uma peça central no tabuleiro e, por isso, planejava derrubá-lo com precisão cirúrgica. Na noite do 21º dia, os batedores otomanos descobriram uma vulnerabilidade. Uma torre parcialmente danificada pela artilharia apresentava rachaduras internas. Mehmed decidiu não atacá-la diretamente. Em vez disso, mandou cavar um túnel secreto até sua base. Começava a fase subterrânea do cerco. Mineiros turcos trabalhavam dia e noite, cavando com precisão e reforçando os túneis com tábuas e terra úmida para evitar desabamentos. A ideia era minar a base da torre e enchê-la com pólvora. Um golpe invisível que devastaria o interior sem aviso. Mas os bizantinos também tinham seus espiões, e ao descobrir o plano, organizaram uma contra-operação. Escavaram túneis paralelos e esperaram o som das picaretas turcas. Quando os encontraram, lançaram barris de fogo grego e barraram o avanço com desabamentos estratégicos. Foi uma batalha sob a terra, invisível, brutal e abafada, como se a cidade lutasse por suas entranhas. Ao saber da derrota no subsolo, Mehmed não se enfureceu. Ele apenas sorriu. Eles ainda lutam como romanos. Melhor, a glória será maior. Na manhã seguinte, mandou erguer mais torres de cerco. Desta vez, protegidas com couro molhado e reforçadas com placas de ferro. Cada uma movida por dezenas de bois e operários, avançando lentamente em direção ao portão de São Romano. A ideia não era apenas atacar. Era forçar os bizantinos a reagir em todos os pontos ao mesmo tempo. Esvaziar suas forças, romper sua coordenação, combinando ataques de artilharia, pressões navais e falsas escaramuças. Mehmed transformava o cerco em um xadrez de desgaste. Ele sabia, o tempo estava ao seu lado. Naquele fim de tarde, sentado diante das muralhas, escreveu novamente: "Um império não cai por fora, ele apodrece por dentro e eu apenas bato a porta." O momento da ofensiva final se aproximava e Mehmed sabia que quando atacasse de verdade, seria com todo o peso do céu e do inferno sobre Constantinopla. O céu de Constantinopla amanheceu vermelho. Alguns diziam ser presságio, outros apenas poeira e fuligem das incessantes explosões que, noite após noite, estremeciam a muralha de Teodósio. As pedras ancestrais tremiam, mas ainda não cediam. No coração da cidade, a fé lutava contra o medo e o medo começava a vencer. Mas não em todos. No bastião central do portão de São Romano, Giovanni Giustiniani, o comandante genovês que viera em auxílio de Constantino XI, caminhava entre os soldados como se fosse de aço. Suas armaduras polidas, seu olhar fixo e seus comandos firmes davam aos defensores um fôlego que nenhum sermão era capaz de oferecer. Era um homem de guerra, forjado em campanhas pelo Mediterrâneo, acostumado a resistir contra probabilidades esmagadoras. Para muitos soldados, ele era mais confiável que os santos. Constantino confiava-lhe a defesa do trecho mais vulnerável das muralhas, onde a artilharia de Orban fazia mais estragos, onde os túneis minavam as fundações e onde, certamente, Mehmed II atacaria com mais força. E ali, dia após dia, Giustiniani reforçava os parapeitos com sacos de areia, novas madeiras, cal viva e engenhos improvisados. A cada investida otomana, a resposta bizantina era feroz e inesperada. Sob sua liderança, a muralha respirava, como um velho leão acuado, mas ainda perigoso. Naquela manhã, ele ordenou uma surtida.
Com pequenos grupos de soldados, abriu a porta do postigo de Quercoporta, uma saída lateral quase esquecida no traçado da muralha, e lançou uma escaramuça contra os sitiantes. Num ataque veloz e brutal, os bizantinos incendiaram uma das torres móveis otomanas em construção. O couro molhado que a recobria não foi suficiente para conter as chamas alimentadas com óleo fervente. O fogo se espalhou. A fumaça subiu aos céus e os gritos dos operários muçulmanos ecoaram como aviso. Foi uma vitória simbólica, mas poderosa. Dentro da cidade, o povo celebrou. Houve canto nas igrejas. Crianças correram com faixas vermelhas pelas vielas. Constantino XI assistiu de sua janela e sentiu uma fagulha de esperança, mas ele sabia, essa fagulha era efêmera, porque Mehmed não recuaria. Do outro lado do campo, o sultão não lamentava a perda. Ao contrário, observava cada detalhe do contra-ataque com olhos de estrategista. Onde estavam os pontos fracos? Onde os bizantinos conseguiam sair? Como pensava Giustiniani? Fez mapas, traçou padrões, ordenou que seus espiões identificassem os hábitos de troca de turnos, os horários de abastecimento, a velocidade de resposta das catapultas defensivas. E então, no fim do terceiro mês de cerco, tomou uma decisão arriscada. Ordenou o uso total das grandes bombardas, disparando-as ininterruptamente contra o mesmo ponto das muralhas centrais. Não era mais uma questão de enfraquecer a cidade, era uma corrida contra o tempo. Durante dias, a pólvora queimou sem descanso. As estruturas metálicas dos canhões superaqueceram. O rugido das explosões sacudiu as colinas. As pedras voavam como cometas, abrindo crateras, rachando torres, derrubando homens e esperanças. Era um martelo dos deuses, golpeando sempre no mesmo lugar. Giustiniani sentia a pressão. Seus homens já não dormiam. O calor do verão, o fedor dos cadáveres e a tensão permanente criavam surtos de loucura entre os soldados. 2 deles se jogaram das muralhas, gritando que estavam sendo devorados por anjos cegos. Outros começaram a murmurar profecias, falando da estátua da Virgem que chorava sangue na Hagia Sofia. Ainda assim, resistiam. Durante uma madrugada tensa, um barulho diferente sacudiu o portão de São Romano. Não era explosão, era o som de madeira quebrando. Uma das seções da muralha externa havia desabado, e atrás dela vinha o silêncio, um vazio mortal. Giustiniani organizou um bloqueio de emergência. Fez erguer barricadas internas, com portas arrancadas de igrejas, bancos de pedra, tudo que pudesse conter o avanço inimigo. Soldados, padres, até mesmo crianças, ajudaram a erguer a nova linha de defesa. Uma linha fina, improvisada, mas viva. Quando Mehmed soube da rachadura, não atacou de imediato. Preferiu esperar. Sabia que os bizantinos iriam se apressar, se expor, tentar tapar o buraco. E então ordenou um novo tipo de ataque, a guerra psicológica. Durante 3 noites, tambores rufaram sem parar. Fogos foram acesos por todo o campo otomano. As torres brilharam com tochas flamejantes, gritos de guerra, cânticos religiosos, até mesmo orações em latim, aprendidas para zombar dos cristãos, ecoaram pelos ares. Foi um teatro do terror. Dentro da cidade, a população não dormia. Os olhos ficavam vermelhos, os corpos exaustos. Velhos morriam de medo. Crianças gritavam durante a noite. Padres pediam jejum, penitência, milagres. Mas os milagres não vinham. E ainda assim, Giustiniani se mantinha de pé. No amanhecer da 4ª noite, em meio à névoa e ao cansaço, os batedores da Torre Norte correram até Constantino XI. Viram algo estranho. Movimentação, sinais em bandeiras, grupos se reunindo. Algo maior se preparava. O imperador subiu até as ameias. Olhou com atenção. Mehmed II estava de pé sobre um cavalo negro rodeado de generais. Sua armadura dourada brilhava à luz do sol nascente.
E então ele levantou a mão. Era o sinal. O ataque final se aproximava. O primeiro sinal foi o silêncio. Por semanas, os céus haviam sido sacudidos por trovões de pedra e fogo. Mas naquela manhã, subitamente, os canhões de Orban cessaram. As colinas estavam quietas. Os ecos de explosões calaram-se como se o próprio mundo prendesse a respiração. E então veio o som mais temido de todos, o som de milhares de passos marchando. Giovanni Giustiniani, exausto e ferido em um ombro por uma lasca de pedra, reuniu os capitães no bastião central. Os batedores confirmaram. As tropas de elite dos janízaros se posicionavam diante do portão de São Romano. Logo atrás, os ciparris, cavaleiros otomanos armados até os dentes. E ainda mais ao fundo, as massas de voluntários, fanáticos e prisioneiros libertos com a promessa de pilhagem irrestrita. Constantino XI juntou-se a Giustiniani sobre o parapeito. O imperador trajava a armadura completa, azul escuro com detalhes em prata. Ao seu lado, o comandante genovês apertou a empunhadura de sua espada. "Eles vêm", disse o imperador. "Então hoje morreremos de pé", respondeu Giustiniani. À primeira luz do dia, Mehmed II ordenou o início do assalto. Primeiro vieram os bashi-bazuks, os combatentes menos disciplinados, enviados como carne de canhão. Correndo aos gritos, armados com lanças e facões, lançaram-se contra os escombros da muralha rompida. Foram recebidos com flechas, óleo fervente e pedras lançadas pelas catapultas manuais dos defensores. Os corpos se amontoaram, mas isso fazia parte do plano. Os corpos serviriam de ponte viva. Em seguida, vieram os ciparris. Com escudos altos e formações compactas, tentaram abrir caminho entre as brechas, mas a defesa improvisada de Giustiniani os surpreendeu. Arqueiros genoveses disparavam em cadência precisa, e unidades de elite com lanças escondidas nas sombras surgiam para cortar as linhas de avanço. A terceira onda foi a mais terrível. Os janízaros, silenciosos, implacáveis, armados com machados, escudos pesados e arcabuzes. Eles vinham como um bloco, uma muralha humana disposta a tudo. Quando chegaram à brecha, começaram a escalar sobre os corpos dos companheiros mortos. A cidade parecia ruir em preces e desespero. As igrejas estavam lotadas. A Hagia Sofia ecoava cânticos apocalípticos. Crianças eram colocadas sob altares. Monges se autoflagelavam nas escadarias da basílica. E no campo de batalha, Giustiniani tombou. Um disparo de arcabuz o atingiu na lateral do abdômen. Não caiu de imediato. Cambaleou, olhou em volta, viu seus homens lutando com bravura sobre os destroços e tentou continuar. Mas o sangue jorrava com força. Um capitão genovês correu até ele e o segurou antes que caísse. "Retirem-no!" gritou alguém. Houve hesitação. "Não podemos abandoná-lo!" bradou um arqueiro. Mas a ordem veio clara de seus próprios lábios. "Recuem, salvem o bastião." Quando os defensores viram Giustiniani ser carregado, entenderam que algo grave havia acontecido. A notícia se espalhou como um sussurro maligno. O herói estava ferido. O moral despencou. Constantino XI, ao saber da queda do comandante, assumiu pessoalmente o comando da muralha. Correu pelas ameias, espada em punho, convocando os soldados, clamando pelos santos, pela cidade, pela Roma eterna. Mas os otomanos sentiam o momento. Um dos janízaros chegou ao topo da brecha e fincou a bandeira verde com a lua crescente. Um grito atravessou o campo como uma flecha. "Allahu Akbar!" A multidão rugiu em resposta. No caos, a improvisada muralha interior começou a ceder. Um por um, os defensores recuavam, alguns se rendiam, outros fugiam para o interior das ruelas estreitas. Constantino gritava seus nomes, implorava resistência, mas as linhas estavam se rompendo. Dentro da cidade, sinos dobravam como jamais haviam dobrado. Os cavaleiros otomanos já cruzavam a primeira muralha.
Alguns soldados cristãos correram para tentar fechar a porta da Quercoporta, ainda aberta. Mas foram tarde demais. Invasores entravam pelos flancos. Constantino percebeu que não haveria reforço. Olhou para os céus. Depois para os soldados mais próximos. "Sigam-me", disse ele. Desceu da muralha e entrou na cidade, espada desembainhada para fazer sua última resistência. Mehmed II, de seu posto, observava o caos. Ainda não entrava, esperava. Queria a confirmação, queria que o padrão mudasse. Quando viu a terceira bandeira de sua guarda fincada sobre os escombros do portão de São Romano, soube. A muralha de Constantinopla havia caído. E com ela, 1000 anos de império. Mehmed II montou seu cavalo e avançou para a brecha no portão de São Romano. O ar estava pesado, tomado pelo cheiro de fumaça, sangue e suor. A poeira ainda flutuava sobre as ruínas das muralhas que por séculos protegeram Constantinopla. O chão tremia sob as patas dos cavalos e o murmúrio crescente dos soldados otomanos ecoava pelos becos estreitos da cidade antiga. A multidão de invasores entrou como um tsunami, arrastando tudo em seu caminho. Mas Mehmed não estava ali para o simples saque. Ele queria algo maior. Uma nova capital, um símbolo da glória turca, o coração pulsante de um império renovado. Por isso, ordenou disciplina e controle, embora a brutalidade da batalha tivesse deixado muitos soldados sedentos por pilhagem. À medida que avançava pelo Fórum de Teodósio, o sultão observava as marcas da história. As colunas coríntias quebradas, os mosaicos dourados desfeitos, as cúpulas caídas da antiga Hagia Sofia, que ainda permanecia de pé, imponente e silenciosa, como um espectro guardando os segredos da cidade. Mehmed fez questão de entrar na Hagia Sofia com um grupo seleto de oficiais. A atmosfera dentro da catedral era surreal. O silêncio, interrompido apenas pelo eco distante de seus passos, contrastava com o caos das ruas exteriores. As pinturas e mosaicos cristãos estavam cobertos por panos, um prenúncio das transformações que viriam. Ao emergir, Mehmed ergueu o olhar para o céu cinzento e disse: "Esta cidade será nossa joia, o farol do mundo islâmico." Enquanto isso, fora dos palácios e templos, o caos tomava conta. Alguns soldados desobedeciam ordens, saqueando e incendiando casas, enquanto moradores cristãos tentavam em vão se esconder nos becos e igrejas. Os gritos dos capturados ecoavam pela cidade, misturados aos insultos e cânticos dos invasores. Mas o sultão não queria que a cidade fosse destruída por completo. Ordenou que as igrejas fossem poupadas e que os habitantes que se rendessem fossem protegidos, contanto que jurassem fidelidade ao novo governo. Mehmed sabia que para consolidar seu poder precisava mais do que força, precisava de administração, de um novo começo. Nas semanas seguintes, ele iniciou reformas administrativas e religiosas. Chamou estudiosos, arquitetos e comerciantes para revitalizar Constantinopla, transformando-a na nova capital do Império Otomano. A Hagia Sofia foi convertida em mesquita, um símbolo da conquista, mas também de adaptação cultural. Constantino XI, o último imperador, havia desaparecido durante a batalha. Seu corpo jamais foi encontrado, e sua morte se transformou em lenda, inspirando resistências futuras. A cidade sangrava, mas permanecia viva, um testemunho da passagem do tempo e da força dos impérios. Enquanto Mehmed II consolidava seu controle sobre Constantinopla, nem todos os seus generais compartilhavam sua visão de transformação cuidadosa. A euforia da vitória começava a dar lugar a tensões internas entre o desejo de expansão desenfreada e a necessidade de governar uma cidade devastada, mas rica em história e complexidade. Os comandantes veteranos, forjados em batalhas sangrentas pelo Império Otomano, ansiavam pelo saque completo. Ouro, artefatos, escravos, uma recompensa pelo preço pago.
Muitos viam a disciplina rígida de Mehmed como uma barreira desnecessária. Uma cidade conquistada é uma cidade saqueada. Murmuravam entre si, planejando ataques furtivos contra igrejas e palácios, ignorando as ordens do sultão. Mehmed, entretanto, manteve a mão firme. Ele sabia que a verdadeira conquista não estava apenas na força das armas, mas na pacificação da população e na reconstrução da cidade para servir de capital e símbolo de seu império. Mandou reforçar as patrulhas, prendendo os que desobedecessem e garantindo que a pilhagem fosse contida. No meio desse turbilhão, a população cristã, que não havia abandonado totalmente a cidade, tentava sobreviver sob a nova ordem. Igrejas foram convertidas em mesquitas. O idioma mudou lentamente nas praças públicas, mas o medo e a desconfiança permaneciam. Muitas famílias esconderam seus ícones religiosos e mantiveram cultos em segredo, em catacumbas e porões. Entre eles, Ana, uma jovem nobre bizantina, observava a cidade que amava ser dilacerada e transformada. Ela perdera sua família durante os combates e agora se escondia entre os escombros, tentando organizar a resistência que, embora fragmentada, ainda pulsava com esperança. Para Ana, Mehmed era tanto um conquistador quanto um inimigo que roubara seu mundo. As noites em Constantinopla eram preenchidas por encontros secretos, onde líderes bizantinos e mercenários discutiam planos de revolta e espionagem. O sultão, porém, tinha seus próprios informantes dentro desses grupos, mostrando que sua inteligência militar ia muito além das linhas de batalha. Enquanto isso, na corte otomana, conselheiros discutiam as prioridades da reconstrução. Mehmed contratou arquitetos para reparar os muros destruídos, engenheiros para restaurar aquedutos e comerciantes para reativar as rotas de comércio que ligavam o Mediterrâneo à Ásia. Sua visão era ambiciosa, uma cidade que não apenas sobrevivesse, mas que florescesse como centro político, religioso e econômico. No entanto, os fantasmas do passado ainda assombravam as ruas. Ruas destruídas, corpos não enterrados, memórias de um império que sucumbia. A resistência bizantina, embora enfraquecida, nunca desapareceria por completo. Mehmed sabia que para manter seu legado, precisaria de mais do que paredes reconstruídas. Precisaria de tempo, estratégia e diplomacia. Em uma noite silenciosa, o sultão caminhou pelos corredores da Hagia Sofia, agora transformada em mesquita. Olhou para os mosaicos cristãos cobertos, imaginando o futuro daquela cidade dividida entre passado e presente. A batalha estava vencida, mas a guerra pela alma de Constantinopla estava apenas começando. O sol nascente iluminava as muralhas recém-reerguidas de Constantinopla, onde bandeiras otomanas tremulavam ao vento com um vigor inabalável. Mehmed II, o jovem sultão que conquistara a cidade dos 1000 anos, sentia sobre seus ombros o peso de um império prestes a ser forjado. Não apenas pela força das armas, mas pela astúcia e visão que marcariam seu reinado. Logo após a queda, Mehmed percebeu que conquistar a cidade fora apenas o primeiro passo. Governar aquela metrópole, com suas tradições, religiões e povos diversos, exigia uma liderança implacável e estratégica. Ele não era apenas um guerreiro, mas um arquiteto do destino, disposto a remodelar o mundo que o cercava. No salão do trono, decorado com tapeçarias coloridas e símbolos otomanos recém-inseridos entre as antigas relíquias bizantinas, Mehmed reuniu seus principais conselheiros e oficiais militares. Com voz firme, explicou que Constantinopla não seria apenas a capital de um novo império, mas um símbolo de poder e modernidade, uma ponte entre Oriente e Ocidente. Enquanto isso, em uma pequena capela escondida sob as ruínas do Palácio Imperial, Ana, a jovem nobre bizantina, observava o que restava de seu passado, seu olhar fixo no mapa antigo da cidade. Ela havia sobrevivido,
mas a dor da derrota ainda queimava em seu peito. Apesar da crueldade que testemunhara, sua determinação para resistir crescia a cada dia. Sabia que não podia deixar que Mehmed destruísse por completo a história de Constantinopla. Porém, Mehmed não era um inimigo comum. Ele reconhecia o valor da cultura e da diversidade, ordenou que religiosos cristãos pudessem praticar sua fé, desde que em harmonia com a nova ordem. Restaurou escolas e bibliotecas, trazendo estudiosos e artistas de diversas regiões para transformar a cidade em um centro cultural vibrante. A política de Mehmed era um delicado equilíbrio entre firmeza e pragmatismo. Sua visão ultrapassava a simples dominação militar. Ele buscava integrar povos, criar uma sociedade onde diferentes crenças e etnias pudessem coexistir sob a sombra do sultão. Para muitos, isso era revolucionário, mas nem todos viam a nova era com bons olhos. Grupos fanáticos, tanto entre os otomanos quanto entre os bizantinos sobreviventes, conspiravam para derrubar essa ordem incipiente. As tensões internas cresceram, e o sultão soube que teria de agir com rapidez e precisão para evitar que sua conquista se transformasse em um novo campo de batalha. Enquanto isso, as fronteiras do império se expandiam rapidamente. Generais enviados por Mehmed conquistavam territórios na Europa e na Ásia, solidificando seu domínio e aumentando a influência otomana. Cada vitória era celebrada com festivais grandiosos, onde a cidade de Constantinopla brilhava como uma joia no coração do mundo. A noite caiu sobre o Bosforo, iluminada por fogueiras e lanternas nas embarcações ancoradas. Mehmed, sozinho em seu palácio, contemplava o mar que unia continentes e povos. Pensava no futuro que desenharia. Uma era marcada por glória, poder e, talvez, por sacrifícios inevitáveis. Enquanto o império crescia, as histórias de bravura e traição, esperança e desespero se entrelaçavam nas ruas e nos corações de Constantinopla. O sultão estava determinado a ser lembrado não apenas como o conquistador, mas como o criador de um novo mundo. Nos meses seguintes à conquista, Constantinopla viveu um período de intensa transformação. Ruas destruídas começavam a se reconstruir. Mercados antigos ressurgiam com uma nova energia. E a população, embora marcada pela guerra, encontrava esperança em meio ao caos. Mehmed II, agora não apenas sultão, mas imperador, sabia que precisava garantir a lealdade de seus novos súditos. Para isso, adotou uma série de medidas administrativas e sociais que chocaram os conservadores, mas que cimentaram seu poder. Estabeleceu o sistema de milícias Devshirme, recrutando jovens de diversas origens para servir no exército de elite, os genízaros, treinados para serem a espinha dorsal do império. A religião, antes uma fonte de conflito, foi cuidadosamente regulada. Embora o Islã fosse a fé oficial, Mehmed permitiu a coexistência das outras religiões, desde que respeitassem a autoridade otomana. Igrejas cristãs permaneceram abertas, sinagogas floresceram e mesquitas ergueram-se como símbolos do novo tempo. Essa política de tolerância calculada não era apenas moral, mas uma ferramenta para manter a paz e a ordem. Enquanto isso, a corte imperial fervilhava com intrigas e alianças. Nobres bizantinos como Ana perceberam que sua sobrevivência dependia de adaptação. Muitos se tornaram intermediários entre as culturas, usando sua influência para proteger famílias e preservar tradições, mesmo que isso significasse aceitar o jugo otomano. Dentro das muralhas, porém, o sultão enfrentava um desafio mais sutil, a reconstrução da alma da cidade. Ele investiu em obras públicas como a revitalização do hipódromo, fontes, aquedutos e palácios. Artistas e arquitetos foram convocados de diversos cantos do império para criar uma estética que unisse as tradições bizantinas com a visão otomana. Numa tarde quente,
Mehmed caminhou pelo grande bazar, observando o movimento intenso. Comerciantes, artesãos e viajantes de terras distantes vendiam seus produtos em um frenesi de cores, cheiros e sons. Ali, a verdadeira conquista se materializava. A convivência, a troca, a vida pulsando apesar dos horrores recentes. Porém, o sultão não esquecia as ameaças internas. Revoltas pontuais e conspirações em segredo foram esmagadas com mão firme. Sua inteligência era rápida, suas punições implacáveis. Mehmed sabia que o futuro do império dependia de sua capacidade em manter a ordem, sem ceder a pressões ou ameaças. No silêncio de seus aposentos, o imperador refletia sobre o caminho trilhado. A jovem Constantinopla otomana era apenas o início de seu sonho grandioso. Queria que seu nome fosse gravado para sempre na história. Não apenas como um conquistador, mas como o criador de uma nova era, onde culturas, religiões e povos pudessem florescer sob um único estandarte. À medida que as estrelas começavam a brilhar sobre o Bosforo, Mehmed fez uma promessa silenciosa. Ele continuaria lutando, governando e sonhando até que o império fosse uma força indomável, respeitada e temida em todo o mundo conhecido. Os meses avançavam e Mehmed II consolidava seu domínio, mas a nova Constantinopla ainda era uma cidade cercada por incertezas. A vitória na batalha fora apenas o começo de uma série de desafios maiores, alguns visíveis, outros ocultos nas sombras do império em expansão. No topo da colina que dominava o Bósforo, o sultão observava o mar sereno, refletindo sobre o delicado equilíbrio que precisava manter. Ao seu redor, conselheiros e generais discutiam estratégias para defender as fronteiras recém-conquistadas contra potências europeias e forças internas descontentes. Enquanto isso, os antigos defensores bizantinos, dispersos pela Europa, organizavam esforços para reagir. O imperador exilado Constantino XI havia caído, mas sua memória se transformava em símbolo de resistência. Grupos secretos e alianças instáveis formavam-se nas sombras, buscando apoio em Veneza, Roma e além. Em meio a esse cenário tenso, Mehmed enviou mensageiros a seus aliados e rivais, demonstrando força e disposição para negociações. Uma dança diplomática onde a palavra era arma tão afiada quanto a espada. Ele sabia que o império não poderia ser defendido apenas pelo exército. Precisava de alianças estratégicas para manter a estabilidade. Porém, dentro das muralhas de Constantinopla, a convivência entre culturas seguia desafiadora. Diferentes religiões, línguas e costumes criavam tensões que ameaçavam explodir. O sultão designou líderes locais para mediar conflitos, impondo sua autoridade com equilíbrio entre repressão e concessões. Entre os habitantes, a desconfiança era palpável. Muitos bizantinos, embora submetidos, guardavam rancores profundos. As igrejas continuavam funcionando, mas o espírito de perda e nostalgia permeava cada canto da cidade. Os mercados, apesar do comércio vibrante, ainda carregavam sombras dos horrores recentes. No entanto, Mehmed encontrava forças na renovação cultural. Encomendou construções de mesquitas grandiosas, centros de aprendizagem e bibliotecas, buscando fundar uma nova Constantinopla que seria não apenas capital política, mas também intelectual e espiritual do império. Essa visão ambiciosa dividia sua corte. Alguns viam nas mudanças uma oportunidade para o progresso, outros temiam que o passado se perdesse para sempre. Mas o sultão seguia firme, consciente de que apenas a transformação completa poderia assegurar seu legado. Enquanto isso, rumores sobre invasões vindas do oeste e revoltas no interior do império chegavam até Mehmed. Ele começava a planejar campanhas preventivas, antecipando que a paz conquistada era frágil e temporária. Em seus momentos mais solitários, o sultão contemplava a vastidão do império que estava moldando.
pensava nos sacrifícios feitos, nas batalhas vencidas e na responsabilidade imensa que carregava. Sabia que o futuro seria escrito com sangue, estratégia e, acima de tudo, visão. E assim, enquanto a noite cobria Constantinopla, as sombras das novas ameaças já se alongavam, prenunciando desafios que poderiam definir o destino do império por gerações. No coração da antiga Constantinopla, sob o manto da noite, pequenos grupos de rebeldes ainda se organizavam. Eles eram os remanescentes da velha guarda bizantina, soldados, clérigos e civis determinados a não aceitar a perda sem luta. Cada encontro era marcado por furtividade, desconfiança e uma esperança tênue. Entre eles, emergia uma figura que se tornava símbolo da resistência: Alexios, um antigo capitão da Guarda Imperial. Sua presença inspirava coragem, mas também carregava o peso de derrotas passadas e a inevitabilidade do tempo contra eles. Alexios havia escapado por pouco da queda da cidade, refugiando-se em territórios aliados. Agora, sob a sombra dos impérios vizinhos, organizava uma rede de espionagem e sabotagem. Suas mensagens codificadas cruzavam mares e montanhas, buscando despertar o espírito dos antigos súditos bizantinos e incitar revoltas onde pudesse. Em uma dessas reuniões secretas, na penumbra de uma taverna escondida, Alexios traçava planos com seus comandantes. Eles sabiam que não podiam enfrentar Mehmed em campo aberto. A força otomana era esmagadora, mas acreditavam que poderiam minar sua autoridade por dentro, enfraquecendo as bases do novo império. A notícia de seus atos chegou aos ouvidos do sultão. Mehmed, embora impressionado com a persistência dos rebeldes, não subestimava a ameaça. Ordenou a criação de uma força especial para caçar os insurgentes, usando espionagem, infiltração e uma rede de informantes que se estendia pela cidade e além. E o jogo de gato e rato começou. Nas ruas estreitas e becos escondidos, agentes do sultão e conspiradores trocavam informações, planejavam emboscadas e buscavam aliados. A tensão crescia a cada dia, e o destino de Constantinopla parecia pendurado por um fio invisível. Ao mesmo tempo, as potências europeias observavam com interesse e preocupação. Veneza, Roma e outros reinos viam na instabilidade otomana uma oportunidade para expandir seus próprios domínios e frear o avanço muçulmano. Alianças diplomáticas e traições faziam parte desse tabuleiro complexo, onde ninguém confiava totalmente em ninguém. Na corte de Mehmed, debates acalorados aconteciam sobre o melhor caminho a seguir. O sultão precisava equilibrar a repressão e a diplomacia, a força e a política. Qualquer erro poderia desencadear uma revolta maior ou uma guerra externa. Enquanto isso, entre o povo de Constantinopla, as histórias sobre o passado glorioso e os horrores recentes circulavam em sussurros, alimentando a memória coletiva e a vontade de resistir, mesmo que o futuro fosse incerto. No meio desse turbilhão, Mehmed encontrava-se dividido entre seu desejo de consolidar o império e a necessidade de manter a ordem. Ele sabia que a vitória nas batalhas não garantia paz duradoura. Essa seria conquistada na mente e no coração das pessoas. E assim, a queda de Constantinopla, que parecia um capítulo final, transformava-se em um novo começo. Um palco para a luta incessante pelo poder, pela identidade e pela sobrevivência, onde cada decisão carregava o peso do destino. Os dias que se seguiram à queda definitiva de Constantinopla foram marcados por uma calma inquietante, como o silêncio antes da tempestade. Mehmed Sengud, o conquistador, consolidava sua posição, mas sabia que o espírito do antigo império ainda respirava nas sombras. A cidade, agora sob seu domínio, era um mosaico de culturas, crenças e memórias, onde cada pedra contava histórias de glórias passadas e perdas dolorosas.
Enquanto os otomanos reestruturavam a administração e implantavam sua autoridade, a população local vivia entre o medo e a esperança. Muitos aceitavam a nova ordem para sobreviver, outros resistiam silenciosamente, preservando tradições e crenças que o sultão tentava subjugar. As igrejas, mesquitas e mercados ecoavam vozes de diferentes mundos, um reflexo do passado e do futuro entrelaçados. No entanto, longe das luzes da cidade, nos vilarejos e fortalezas que ainda resistiam, a chama da revolta começava a ganhar força. Alexios, o antigo capitão, reuniu os seus mais fiéis seguidores e lançou as bases para um levante que buscava restaurar a honra bizantina. Sabiam que a força bruta não seria suficiente. Era preciso astúcia, alianças e um plano que explorasse as fraquezas do inimigo. Entre os aliados dos rebeldes estavam mercenários estrangeiros, exilados e até membros descontentes da própria corte otomana. Cada um tinha seus motivos, mas compartilhavam o desejo de ver Constantinopla livre novamente, ou pelo menos de fazer com que Mehmed sentisse o peso da resistência. Em uma reunião estratégica no interior de uma floresta próxima, Alexios discutia com seus comandantes o próximo passo. Era necessário atacar pontos-chave, como rotas de suprimentos, postos avançados e mensageiros otomanos, para desacelerar a máquina de guerra do sultão e causar caos. Ao mesmo tempo, a propaganda era essencial. Espalhar notícias de vitórias, reais ou fabricadas, para aumentar o moral dos rebeldes e inspirar o povo. Porém, o tempo era um inimigo implacável. Mehmed, informado dos movimentos rebeldes, reforçava suas tropas e espionava sem descanso. Sua inteligência militar se mostrava tão feroz quanto seu exército, e cada ação rebelde enfrentava uma resposta rápida e calculada. Enquanto isso, na capital otomana, o sultão mantinha seu círculo próximo sob vigilância constante. A desconfiança permeava o ar, e a paranoia começava a corroer as relações internas. Traições e jogos de poder eram tão perigosos quanto as batalhas externas. No meio desse cenário, uma jovem mulher, Helena, surgia como uma figura inesperada. Filha de um nobre bizantino morto na defesa da cidade, ela havia sobrevivido ao massacre e agora se dedicava à causa da resistência, usando sua inteligência e coragem para infiltrar-se nos círculos otomanos. Sua presença trazia esperança aos rebeldes, mas também perigo, pois o preço de ser capturada seria a morte. Enquanto a tensão escalava, o destino de Constantinopla pendia na balança. A cidade, símbolo de um império milenar, transformava-se em um campo de batalha onde não só armas, mas também estratégias e vontades se confrontavam. Cada decisão, cada movimento moldaria o futuro de uma região e o curso da história. E assim, a semente da revolta estava plantada, uma promessa de que, mesmo diante da derrota, a luta pelo poder e pela identidade jamais terminaria. As noites de Constantinopla agora eram mais longas e escuras, não apenas pela ausência do sol, mas pela sombra crescente da opressão e do medo. Nas ruas estreitas da antiga cidade, o sussurro das conspirações ecoava pelas paredes antigas. As velas tremeluziam nas janelas de casas humildes, onde homens e mulheres discutiam o futuro incerto de sua pátria. Helena, a jovem que se tornara uma chave para a resistência, movia-se silenciosa como uma sombra, carregando mensagens secretas e informações vitais. Cada passo seu era calculado para não chamar a atenção dos guardas otomanos, que patrulhavam as ruas em busca de qualquer sinal de dissidência. Ela sabia que sua missão era perigosa, mas também sabia que a liberdade exigia sacrifícios. Enquanto isso, Mehmed II continuava a fortalecer suas defesas e consolidar seu governo, ciente de que a vitória militar era apenas o começo.
Para manter o controle, era necessário integrar os diversos povos conquistados, ao mesmo tempo em que se apagavam as memórias do Império Bizantino. A transformação da Hagia Sophia em mesquita simbolizava esse novo capítulo. Uma mudança que chocava muitos, mas também representava a vitória do sultão. Porém, mesmo dentro do palácio, nem todos apoiavam Mehmed sem reservas. Alguns conselheiros questionavam o custo da conquista, temendo que a resistência continuasse a corroer a estabilidade do império. Outros viam na expansão territorial uma oportunidade sem igual para a glória e o poder. O sultão, firme e determinado, sabia que precisava lidar com essas divisões internas enquanto enfrentava a ameaça externa. Nos arredores da cidade, Alexios e seus rebeldes ganhavam força. Suas ações coordenadas começavam a perturbar as rotas de suprimentos otomanas, criando atrasos e confusão. Pequenas batalhas e emboscadas testavam a paciência do exército conquistador. Cada vitória, por menor que fosse, inflamava a esperança dos oprimidos. Entre os aliados, mercenários italianos e soldados da cristandade viam na revolta a chance de enfraquecer os otomanos e talvez retomar a cidade. Mas as alianças eram frágeis, baseadas em interesses passageiros e desconfiança mútua. Alexios sabia que, para sobreviver, precisaria equilibrar essas forças e manter a coesão do movimento. Em meio a esse cenário, Helena teve um encontro decisivo com um alto oficial otomano, que secretamente simpatizava com a causa bizantina. Ele ofereceu informações valiosas, mas também alertou sobre a crescente vigilância e os planos do sultão para esmagar qualquer sinal de rebelião com mão de ferro. O risco crescia a cada dia, e a linha entre traição e lealdade tornava-se cada vez mais tênue. À medida que a resistência se organizava para um grande ataque contra um dos fortes estratégicos controlados pelos otomanos, Mehmed planejava sua resposta. Conhecedor da arte da guerra, ele preparava uma operação para cortar de vez as bases dos rebeldes, usando sua cavalaria pesada e tropas de elite. A batalha que se aproximava não seria apenas um confronto de armas, mas um teste de vontade e inteligência. O destino de Constantinopla, agora mais do que nunca, estava ligado a esses momentos decisivos. O sultão e os rebeldes jogavam um jogo perigoso, onde a vitória significaria muito mais do que a posse de uma cidade. Significaria o controle do futuro de uma civilização inteira. E assim, sob a sombra do Império caído e do Império nascente, a guerra silenciosa pelo coração de Constantinopla avançava, com cada gesto carregado de esperança, medo e a promessa de um amanhã incerto. Os primeiros raios de sol tingiam o horizonte de tons dourados e púrpuras, anunciando o início de um dia que seria marcado para sempre na história. Constantinopla, já ferida pela guerra, agora se preparava para o capítulo final de sua luta, desesperada pela sobrevivência. As ruas que antes ressoavam com a vida da metrópole agora carregavam o silêncio tenso da antecipação, enquanto cidadãos, soldados e líderes aguardavam o desenlace. Mehmed II, montado em seu cavalo, percorria as muralhas da cidade conquistada, seu olhar firme e impassível, refletindo a determinação que o havia levado até ali. Ele sabia que seu sonho estava prestes a se concretizar, mas também entendia que a vitória definitiva exigiria mais do que força. Precisaria de astúcia, de coragem e de uma liderança inabalável. Do outro lado, Alexios e os remanescentes da resistência buscavam forças para a batalha final. Suas tropas estavam exaustas, mas a chama da esperança ainda queimava em seus corações. Cada homem e mulher lutava não apenas pela cidade, mas por tudo o que ela representava: a história, a cultura e a fé de um império milenar. Enquanto o sol subia, os primeiros confrontos começaram. Flechas cortavam o ar,
gritos de ordem ecoavam e o chão tremia sob o peso das tropas avançando para a luta decisiva. Era o momento em que as vidas de milhares se entrelaçariam em um destino comum, selado pelo aço e pelo sangue. Na Hagia Sofia, convertida em mesquita, o silêncio da oração contrastava com o caos das batalhas externas. Lá dentro, líderes religiosos realizavam cerimônias para abençoar os soldados otomanos, pedindo proteção e força para o dia que se desenrolava lá fora. A fé, em todas as suas formas, era um pilar que sustentava ambos os lados do conflito. A batalha que se seguiu foi brutal e impiedosa. Cada metro de terreno conquistado era pago com sacrifício, e cada rosto marcado pela luta carregava a história de uma civilização que se recusava a desaparecer. O som do aço contra o aço, o estampido dos canhões e os clamores dos combatentes compunham uma sinfonia trágica, ecoando pela cidade. À medida que o dia avançava, Mehmed demonstrava sua habilidade estratégica, movendo suas tropas com precisão e antecipando os movimentos do inimigo. Mas Alexios, mesmo em desvantagem numérica e material, comandava com paixão e coragem, usando o conhecimento das ruas e dos becos para surpreender os otomanos. No crepúsculo daquele dia sangrento, a decisão final se aproximava. O futuro de Constantinopla pendia na balança, sustentado pela vontade dos homens que nela lutavam. A guerra, que já consumira tantas vidas, estava prestes a definir o destino não apenas de uma cidade, mas de todo um mundo em transformação. O céu escurecia lentamente enquanto as sombras da noite começavam a envolver Constantinopla. O cansaço se tornava palpável, mas a luta ainda não havia terminado. Mehmed II sabia que a chave para a vitória estava na última ofensiva e convocou suas tropas para um ataque decisivo. Sob sua liderança, as forças otomanas concentraram seu poder nas portas principais da cidade, usando arietes, explosivos e estratégias de cerco aprimoradas, que haviam sido forjadas em anos de preparação. As muralhas, símbolo da invencibilidade bizantina por séculos, agora começavam a ceder diante da fúria do invasor. Dentro das muralhas, a resistência lutava com desesperada bravura. Alexios liderava seus homens em combates corpo a corpo, nas ruas estreitas e sob a chuva de pedras e flechas inimigas. Cada passo era uma conquista amarga, cada perda, um grito silencioso que ressoava nos corações dos defensores. À medida que as muralhas começavam a ser rompidas, a população civil se viu envolvida no caos. Famílias se protegiam em igrejas, enquanto outros se juntavam à luta, movidos pela defesa de seu lar e de sua identidade. Era o último ato de uma tragédia que se desenrolava diante dos olhos do mundo. Mehmed entrou na cidade com seus soldados, impondo sua autoridade e deixando claro que aquele era o fim de uma era. Ele não apenas conquistava uma cidade, mas assumia o comando de um legado milenar que influenciaria o destino da Europa e do Oriente pelos séculos seguintes. A Hagia Sofia, símbolo da fé e do poder bizantino, foi transformada em mesquita, marcando simbolicamente a nova ordem. O eco das orações otomanas substituiu o cântico dos coros cristãos, uma mudança profunda que reverberaria na história. Enquanto isso, a resistência bizantina continuava a se dissipar, suas últimas chamas de esperança se apagando lentamente. Alexios, ferido e exausto, testemunhou o que restava de seu império ser engolido pelo avanço inexorável dos otomanos. Ele sabia que, apesar da derrota, o espírito de Constantinopla viveria nas memórias e nas histórias que seriam contadas. A queda de Constantinopla marcou o fim de uma era medieval e o início de uma nova fase da história mundial. A vitória de Mehmed II não apenas alterou as fronteiras políticas, mas também abriu caminho para o renascimento e as grandes navegações,
influenciando profundamente a configuração do mundo moderno. A luta, o sacrifício e a transformação daquela época seriam lembrados para sempre como um dos capítulos mais dramáticos da história da humanidade. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar para alguém que adora conhecer novas histórias das maiores lendas que já pisou nesse planeta. Esse é o canal Imperadores.